Olá, alunos! Na nossa aula de hoje, nós vamos ver uma breve introdução a variáveis aleatórias. Mas o que são variáveis aleatórias? A definição de variável aleatória é de que se associa uma função com um número real para cada elemento de um espaço amostral. É importante lembrar que estes resultados, os elementos, ocorrem ao acaso e não por uma regra pré-definida, né? E sempre lembrar que são sempre impares. Nós temos a variável aleatória, que é o nosso x, né? E o elemento, que é o f de x. Lembrando que espaço amostral, como já vimos em aulas anteriores, é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Podemos pegar como exemplo sorteios na loteria. A nossa variável aleatória seriam os sorteios. Aqui no sorteio 1 nós temos a variável 1, a variável 2, a variável 3, a variável 4. E os números sorteados seriam os nossos elementos. Vejam que não significa que por termos variáveis diferentes, não possamos ter elementos iguais. É como, por exemplo, uma função. Na função f de x ao quadrado, nós temos que f de menos 2 e f de 2 são iguais a f de x igual a 4. Para falar sobre variáveis aleatórias, também é importante falar sobre as notações. Normalmente, as variáveis aleatórias são representadas por letras maiúsculas, enquanto que os valores assumidos por elas, os elementos, são representados por letras minúsculas. Como exemplo, vamos supor que em 2021 tivemos 800 alunas matriculadas na UDESC Joinville. Neste caso, a variável aleatória será alunas matriculadas na UDESC Joinville em 2021, ou seja, o meu x maiúsculo. Já o 800 é o número de elementos da minha variável aleatória, ou seja, o meu x minúsculo. Então, nós temos aqui o x maiúsculo, que é o meu número de alunos matriculados na UDESC em 2021, que é igual a 800, que é o número de elementos. É importante perceber que ela forma uma espécie de uma frase. Eu posso dizer, o número de alunas matriculadas na UDESC em 2021 é 800. Dentro das nossas variáveis aleatórias, o espaço amostral pode ser discreto ou contínuo. No caso, quando ele é discreto, podemos analisar item por item em um determinado intervalo ou até mesmo em uma sequência infinita de valores numeráveis, porém contáveis. Temos como exemplo o caso de mortes de Covid por dia no Brasil. Nossa variável aleatória é o número de mortes por dia, ou seja, nosso x maiúsculo. Já o número de mortos, que é o número de elementos, é o nosso x minúsculo. Ou seja, nós temos ali, né, o x maiúsculo igual ao x minúsculo, com esse izinho aqui que indica os dias. Aqui, como nós podemos ver no gráfico, né, e também na tabela, no primeiro dia nós temos 1.500 mortes, no segundo 1.800, no terceiro 1.756 e assim por diante. Ou seja, para cada elemento que nós temos aqui em x, nós temos um número determinado, né, mostrando o número de mortes em cada dia. Já no espaço amostral contínuo, nós analisamos um intervalo do espaço amostral, onde muitos dos elementos são números infinitos, 10,5, 17,8, já o que não poderia ocorrer, por exemplo, no caso do espaço amostral discreto, pois num primeiro dia nós não poderíamos ter 10,5 mortos, ou seriam 11 mortos ou 10 mortos. Já se fizéssemos uma média de 7 dias, poderíamos sim ter 10,5 mortos nesse espaço de 7 dias. No exemplo que nós mostramos aqui, nós tratamos de precipitação pluviométrica, onde é comum fazer a média. Por exemplo, num dia nós poderíamos ter uma chuva de 5,55 milímetros cúbicos e no outro 40,98 milímetros cúbicos. Ou seja, no período de 7 dias, nós tivemos 100 milímetros cúbicos de chuva.
Esta foi uma pequena introdução sobre variáveis aleatórias. Nas próximas aulas, nós veremos mais detalhes sobre espaço amostral discreto. Muito obrigado, até a próxima aula!